Como resolver uma equação do quarto grau? Olha, ao longo do estudo da álgebra, nós aprendemos a resolver alguns tipos particulares de equações do quarto grau. O primeiro deles é a equação biquadrada. A equação biquadrada é uma das equações do quarto grau mais fáceis de resolver. A gente aprende isso aqui no 9º ano normalmente, né? Logo depois que você estuda a equação do segundo grau, tem um capítulo assim, equações redutíveis ao segundo grau. Aí a gente estuda equações irracionais e equações biquadradas. Esse vídeo não é para ensinar a resolver equação biquadrada. Eu considero que você está interessado em resolver as equações mais difíceis, que não recaem em casos simples como biquadrada. Mas só para lembrar, um exemplo de equação biquadrada seria assim: x4 menos 3x2 mais 2 é igual a zero. Ela só tem termos de x com potência par. Essa equação é muito simples de resolver, basta você fazer uma substituição. Você faz essa troca de variáveis aqui, chama x ao quadrado de y, e aí você vai ficar com a equação do segundo grau em y. Vai ficar assim: o x4 você troca por y ao quadrado, e o x2 você troca por y. Aí fica fácil resolver, né? Resolve a equação do segundo grau, descobre o y, aí você volta aqui e encontra o x. Tem outro tipo de equação do quarto grau, que é aquele que você consegue enxergar as raízes. Você testa raízes. Por exemplo, 1 é raiz, menos 1 é raiz, 2 é menos 2, testando mesmo na equação. Esse é o método mais cobrado nos vestibulares, até no Enem, nos concursos militares em geral, né? Deixa eu colocar um exemplo aqui. Ó, uma típica equação do quarto grau, do estilo como é cobrado nos vestibulares e nos concursos militares. Aí você vai procurar raízes, vai testar raízes que sejam divisores desse número aqui, o termo independente. Então, por exemplo, 18, quem são os divisores de 18? Você vai ter 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Normalmente, 1 é colocado como raiz. Eles criam uma equação do quarto grau, isso se aplica ao terceiro grau também, para que você possa descobrir uma raiz somente testando. Então, quase sempre eles colocam 1 ou menos 1 como raiz, para você testar. Vamos testar aqui se x é igual a 1, é uma raiz. O x pode ser 1 para satisfazer a equação. Quando você faz x igual a 1 no polinômio, você fica com um resultado que é a soma dos coeficientes. Claro, porque se o x for 1, você vai ter x, x2, x3, x4, todas essas potências vão ser 1. Então, o P de 1 é simplesmente a soma dos coeficientes. Vamos fazer a soma dos coeficientes aqui. Ó, aqui vai dar 1, 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 mais 11 dá 9, 9 menos 27 dá menos 18, menos 18 mais 18 é 0. Então, x é igual a 1 satisfaz a equação. Então, x é igual a 1 é raiz. Isso quer dizer que essa equação pode ser escrita da seguinte forma: um fator x menos 1 multiplicado por um fator que é do terceiro grau. A expressão toda é do quarto grau, ela vai ser o produto de x menos 1 por uma expressão, um polinômio do terceiro grau. E como que você acha esse polinômio do terceiro grau? Ó, se você achar esse polinômio, você vai ficar com uma equação do terceiro grau para resolver. Porque para isso aqui ser zero, você tem que ter isso sendo zero ou isso sendo zero. Então, daqui você tira as raízes. X é igual a 1 é uma raiz que você já achou, somente testando, né? E aqui
igualando esse polinômio do terceiro grau a zero, você acha as outras três raízes. Aí você vai recair no mesmo problema, só que terceiro grau é melhor do que quarto grau, é algebricamente mais simples. Aí você vai testar raízes do mesmo jeito. Para achar esse polinômio aqui, você vai fazer o quê? Briot-Ruffini, né? Você vai fazer uma divisão polinomial, você vai dividir isso aqui por x menos 1, usando Briot-Ruffini. Se você quiser, você pode fazer por divisão polinomial, mas o Briot-Ruffini para primeiro grau fica mais fácil. Então, vamos fazer aqui o Briot-Ruffini. Você coloca aqui os coeficientes do polinômio. O polinômio que você tem aqui tem que estar na forma completa e ordenada. Então, aqui tem x4, x3, x2, x1 e x0. Então já está ordenado e está completo. Se você tivesse, por exemplo, um x2 faltando, você teria que colocar ali um 0x2. Tem que estar completo o polinômio. Então, os coeficientes são 1, menos 3, 11, menos 27 e 18. A raiz que você encontrou, que deu origem a esse fator x menos 1, essa raiz você coloca aqui. Aí você repete esse número e começa a multiplicar e somar. 1 vezes 1 dá 1. 1 menos 3 é menos 2. 1 vezes menos 2 é menos 2, somado com 11 dá 9. 1 vezes 9 é 9, 9 menos 27 é menos 18. 1 vezes menos 18 é menos 18, somado com 18 é 0. Aqui tem que dar 0, porque aí você fica com um polinômio de 1 grau, uma unidade menor, terceiro grau. Isso aqui significa x3 menos 2x2 mais 9x menos 18 é igual a 0. Se aqui não der 0, é porque você errou em conta, ou então porque esse número aqui não é raiz. Tá, aí você fica com um polinômio do terceiro grau. Como é que a gente resolve isso? Aí recaímos no mesmo problema. Apesar de que existe uma fórmula para resolver a equação do terceiro grau, mas é uma fórmula algebricamente complicada de aplicar, né? Quer dizer, a fórmula é grandinha, conhecida como fórmula de Cardano-Tartaglia. E aí você continua procurando raízes. As raízes, elas são divisores desse termo aqui. Claro, quando o coeficiente é 1, senão você vai ter que colocar um denominador ainda nesses divisores. Mas quando é 1, basta você procurar os divisores disso aqui. E esses divisores podem aparecer com um sinal mais ou menos. Aí você começa a testar. 1, será que ainda tem outra raiz igual a 1? Às vezes tem raiz dupla, né? Então, será que 1 satisfaz? 1 é só somar os coeficientes. 1 menos 2 mais 9 menos 18, isso não dá 0. Então, x é igual a 1 não é raiz disso aqui. Será que 2? Vamos ver aqui, 2. Fazendo x igual a 2, isso aqui vai ficar 18 menos 18 dá 0. E aqui vai dar 8 menos 8 dá 0. Então, 2 satisfaz a essa equação aqui. 2 é raiz dessa equação. Então, x é igual a 2 é raiz. Aí a gente faz novamente Briot-Ruffini para colocar o fator x menos 12 em evidência. Você encontrou uma raiz 2, então você coloca 2 aqui. Repete esse número e aí começa a multiplicar. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dá 0. 2 vezes 0, 0. Mais 9 dá 9. 2 vezes 9, 18. Menos 18 é 0. Então, isso significa que o quociente dessa divisão é esse polinômio aqui. Polinômio do segundo grau, né? Ou seja, é x2 mais 9. Então, essa equação toda, você pode escrever ela assim. X menos 1, claro, tem o fator x menos 1 porque tem uma raiz x igual a 1. X menos 2, porque você tem uma raiz x é igual a 2, então existe um fator x menos 2. E o polinômio que sobrou aqui foi esse, x2 mais 9.
Pronto, a tua equação ficou desse jeito, ela ficou fatorada. Quando você tem um polinômio fatorado, é fácil encontrar as raízes, né? As raízes são x é igual a 1, que você já tinha achado, por causa desse fator. X é igual a 2, por causa desse fator. E aqui, para isso aqui dar zero, para isso aqui ser zero, o x ao quadrado tem que ser menos 9. Você está considerando que as raízes podem ser complexas, né? Então, isso aqui vai ficar, para isso ser zero, você vai ter x ao quadrado é igual a menos 9. Então, x vale mais ou menos raiz de menos 9, que é 3i. Então, x é igual a 3i e x é igual a menos 3i. Essas são as raízes dessa equação do quarto grau, que está resolvida aqui pelo método fácil, que é testar as raízes, Brioufini. Assim aparece com maior frequência. Agora, e quando eles dão aqui polinômios que você não pode fazer isso? Foi o que aconteceu na questão do ITA esse ano, foi o que já aconteceu na questão do IME de uns anos atrás. Então, para resolver equações do quarto grau, quando você não consegue encontrar as raízes, porque são irracionais, né? Não dá para fazer esses testes. Você vai usar um método que eu estou ensinando aqui. Na verdade, existem vários métodos, tá? Tem um método chamado método de Martinelli. Tem o chamado método da lâmina. E tem o chamado método de Ferrari. Ó, esse método da lâmina você encontra com facilidade aí no YouTube. O pessoal chama também de método dos peruanos, tá? Mas eu vou ensinar aqui esse outro método, o método de Ferrari. O método de Ferrari foi criado por um matemático italiano chamado Ludovico Ferrari em 1500 e poucos. É bem antigo, né? Esse método consiste em você rearrumar a equação do quarto grau para ficar com a expressão dessa forma aqui. Alguma coisa elevada ao quadrado é igual a alguma outra coisa elevada ao quadrado também. Sendo que essa coisa aqui é do segundo grau e essa aqui do primeiro grau. Quando você fica com um negócio assim, fica fácil resolver. Extraindo a raiz quadrada, você vai ter que colocar aqui um mais ou menos. Você vai ficar com essa expressão aqui. Vamos chamar de uma coisa do segundo grau. Essa expressão é igual a mais essa aqui, essa do primeiro, e também com outra solução, que é essa aqui, é igual a menos essa do primeiro grau. Então, mexer na equação do quarto grau para ficar com um quadrado perfeito que tenha x4. É uma expressão do segundo grau ao quadrado. Vai ficar quarto grau isso aqui. E aqui vai ficar uma expressão quadrado perfeito também. A expressão do segundo grau. Quer dizer, um quadrado perfeito do segundo grau é o quadrado de uma expressão do primeiro grau. Então, você vai ficar com esse é igual a mais ou menos esse. Eu vou fazer isso com a equação que caiu na prova do ITA de 2020 para 2021. Essa aqui é a tal questão do ITA que caiu em 2020, que você tinha que resolver equações do quarto grau. Na verdade, isso aqui que ele está pedindo não é resolução das equações. Ele quer saber isso aqui. Determine as raízes comuns aos polinômios. Então tem aqui um polinômio do quinto grau e um polinômio do quarto grau. Você pode responder o que o problema está pedindo sem resolver essas equações. Quer dizer, essas equações que eu estou dizendo são as equações que você forma quando você iguala o polinômio a zero. E aí você encontra as raízes do polinômio. Então isso aqui não é uma equação, é um polinômio. E encontrar as raízes significa resolver a equação. Mas isso que ele está perguntando, determinar quais são as raízes comuns desses dois polinômios, não é necessário que você resolva
essas equações para responder isso. Dá para responder o que o problema pede sem resolver. Agora, resolvendo as equações, isso é o mesmo que dizer que fatorando esses polinômios, fica fácil descobrir as raízes comuns. Porque quando você tem um polinômio na forma fatorada, as raízes estão aparecendo ali, né? Aí você vê para esse e vê quais são as raízes comuns. Tá, eu vou fazer isso aqui através da resolução dessa equação aqui do quinto grau. Olha só, essa aqui é do quarto grau, só que ela tem uma coisa chata. Ela tem esse número 3 aqui, o coeficiente 3 para o termo em x4. E o que acontece quando tem isso? É porque aí você vai ter frações, né? Você vai, na hora de procurar raízes, você vai pegar os divisores de 10, você vai pegar mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5 e mais ou menos 10. E além disso, tudo isso de novo dividido por 3. Aí vai dar mais trabalho ainda. Então essa aqui, apesar de ser do quarto grau, que teoricamente seria mais fácil do que essa, que é do quinto, ela tem essa dificuldade aí. Ela vai ser algebricamente mais trabalhosa. Agora, essa aqui do quinto grau, ela vai acabar ficando mais fácil. Uma característica desses dois polinômios aqui é que quando você testa mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc., você não consegue encontrar nenhuma raiz. Esse aqui, por exemplo, tem esse 15 como termo independente. Daí vai sair uma raiz 1, só isso. Não vai ter mais ou menos 3 e mais ou menos 5. Aí você fica procurando raiz assim, testando valores e não consegue. Então essa é a dificuldade. São dois polinômios que foram escolhidos a dedo para você não conseguir achar as raízes através de testes. Só essezinho aqui que tem uma raiz x igual a 1. Olha aqui. Se você fizer x igual a 1, isso é a mesma coisa que somar os coeficientes, né? Então o P de 1, sendo o P do quinto grau, P de 1, isso aqui vai dar 1 mais 1, 2. 2 menos 8, menos 6. Menos 6 menos 9 dá menos 15. E menos 15 mais 15 dá 0. Então P de 1 é igual a 0. É a única raiz que você consegue encontrar através de teste. As outras você não vai encontrar assim. Vai ter que usar o método de Ferrari, por exemplo, que eu vou ensinar agora. Tá bom, se P de 1 é igual a 0, quer dizer que tem x é igual a 1 é raiz. Ou seja, existe um fator x menos 1. Então vamos utilizar Brio-Ruffini para dividir esse polinômio aqui por x menos 1. E esse aqui, ó, esse aqui eu não vou fazer, porque depois que a gente tiver esse aqui todo fatorado, a gente vê as raízes que estão aparecendo e testa nesse. Fica muito mais fácil testar quando você já sabe que é uma coisa. Então, tem um fator x menos 1, vamos dividir esse polinômio por x menos 1, usando Brio-Ruffini. Isso vai ficar o seguinte. Lembrando que o polinômio tem que estar completo e ordenado. Então, olha aqui. x5 mais x4 menos 8x2. Tá vendo? Não tem o termo em x3. Vai ter que colocar 0x3 aqui. Então, os coeficientes aqui vão ser 1, 0, porque não tem o termo em x3, menos 8, menos 9 e mais 15. Menos 9 e 15. E aqui é a raiz 1, a gente coloca 1 aqui e aplica o dispositivo. Então, repete esse 1, isso aqui vai ficar 1 vezes 1, 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. 2 menos 8, menos 6. Menos 6 menos 9 dá menos 15. E menos 15 mais 15 dá 0. Então, a gente daqui conclui que esse polinômio P de x, ele pode ser escrito assim. É x menos 1 que multiplica esse polinômio, que é o quê? x4 mais 2x3 mais 2x2 menos 6x menos 15. Então, para continuar encontrando as raízes,
a gente tem que fatorar essa parte aqui. Ou seja, resolver essa equação do quarto grau. E vamos resolver essa equação do quarto grau utilizando o método de Ferrari. Como que é mesmo o método de Ferrari? Eu tenho que fazer aparecer aqui no primeiro membro e no segundo membro dois quadrados. Um quadrado de quarto grau e um quadrado de segundo grau. Para fazer isso, você vai olhar para os termos de maior grau. Aqui a gente tem o x4 e aqui o x3. Se não tivesse esse x3, você ia olhar para esse aqui. E tenta formar um quadrado com isso. Isso aqui parece ser resultado do quadrado de quem? Qual é a expressão? Claro, um binômio que elevado ao quadrado vai ter esses dois termos aqui. Isso aqui seria o quadrado do primeiro e isso aqui seria o 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem seriam os números que você está somando e elevando ao quadrado? Isso aqui deve ser x2 mais x. Se aqui é x4, você vai ter aqui x2. E para você ter esse sendo 2 vezes o primeiro pelo segundo, o segundo tem que ser x. Porque aí, com isso aqui ao quadrado, vai ficar o quê? Vai ficar x4 mais 2x3 mais x2. Então, olha aqui o x4 mais 2x3 que você já tem. Só falta o x2 para completar o quadrado. E o x2 a gente pode tirar daqui. Você tem 2x2, deixa um x2 junto desse e o outro você vai jogar para o segundo membro. Então, eu vou reescrever essa expressão assim. x4 mais 2x3 mais x2, e o outro x2 vai para lá para o segundo membro como menos x2. Esse menos 6x também vai para o segundo membro, e esse 15 também. Então a nossa equação ficou assim. Agora a gente já tem aqui um quadrado perfeito. Isso aqui é o quadrado de x2 mais x. Só que esse aqui não é um quadrado, né? E esse aqui está o quadrado. Então, já temos um quadrado perfeito no primeiro membro, mas no segundo membro não é um quadrado perfeito ainda. E agora? Eu posso somar um valor aqui para completar um quadrado, para fazer esse aqui ficar um quadrado. Só que tem um problema. Se você completar um quadrado aqui, você vai estragar esse de cá. Da mesma forma, se você somar um número aqui mantendo o quadrado, você vai estragar esse de cá. A menos que você some um valor que faça com que esse se torne um quadrado perfeito e que esse aqui continue sendo um quadrado perfeito. Essa que é a jogada. Quem que eu vou somar aqui e aqui para ter um quadrado perfeito e manter esse quadrado perfeito? Então a jogada é a seguinte, você vai somar aqui dentro um número constante, tá? Que eu vou chamar de K. Mas não é um K qualquer, é um K que faz com que isso aqui passe a ser um quadrado perfeito. A gente vai fazer isso aqui, ó. Aqui onde tinha x2 mais x, vai passar a ser x2 mais x mais K. Pronto. Somando o K aqui, isso aqui continua sendo um quadrado perfeito. Quanto que eu somei aqui no primeiro membro? Qual foi o valor que está sendo somado aqui? É K? Não. É K ao quadrado? Não. Como que eu descubro esse valor? Você tem aqui um quadrado também, quadrado de uma soma. Antes era isso, agora vai ser isso aqui. Quanto que dá esse quadrado? Vamos considerar isso aqui como o quadrado de uma soma. Isso aqui é a soma desse valor com K. Quadrado de uma soma. Então, quadrado de uma soma é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ficar mais 2K que multiplica x2 mais x mais K2. Então, ao adicionar K aqui dentro dessa expressão, você vai estar adicionando no primeiro membro quanto ao todo? Isso mais isso que vai estar sendo adicionado. Só porque entrou esse K aqui. Então, você não está somando K nem somando K2. Você está somando K aqui dentro dessa expressão entre parênteses.
No total, o que foi aumentado foi isso. Então, isso aqui, essa expressão, é o que você vai ter que adicionar lá no segundo membro para ficar igual. Então, aqui a gente já tinha isso. Menos x2 mais 6x mais 15. E a gente está adicionando isso aqui. K2 mais 2K, que multiplica x2 mais x. Lembrando que K é uma constante, tá? É um número. Então, aqui eu garanti que isso continua sendo um quadrado perfeito. E aqui, aí eu vou ter que identificar qual é o valor de K que eu coloco isso aqui, para que essa expressão passe a ser um quadrado perfeito. Antes ela não era um quadrado perfeito. Como é que a gente reconhece um quadrado perfeito? Isso aqui é um trinômio do segundo grau. Se eu der um trinômio do segundo grau qualquer para você, como que você vai identificar que ele é um quadrado perfeito? Você olha se esse aqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Sim, mas tem uma outra maneira mais direta, que é a seguinte: o quadrado perfeito, o trinômio quadrado perfeito, é aquele que tem o delta igual a zero. Porque quando você tem delta igual a zero, a equação do segundo grau tem duas raízes iguais. Então, aquilo lá, na verdade, é o quadrado de um binômio. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau em x. Tudo que a gente tem que fazer é obrigar o delta desse trinômio em x a ser igual a zero. Vamos reescrever isso aqui agrupando x. Ó, a gente tem aqui o x2... que está multiplicando quem? Tem aqui menos 1. E aqui tem esse 2k. Então, é menos 1 mais 2kx2. Então, já foi esse x2 e esse x2 daqui. A gente tem também x. O x está multiplicando quem? Está multiplicando aqui esse 6. E aqui também tem x, ó. 2kx. Então, 6 mais 2k. Então, todo mundo aqui já foi anotado. Agora tem esses aqui que não tem x, né? Termo independente. 15 mais K2. E agora você vai fazer com que esse trinômio do segundo grau tenha o delta valendo zero. Delta valendo zero é a mesma coisa que dizer que B2 é igual a 4AC, né? Ó, isso aqui é o A, isso é o B e isso é o C. Então, fazendo B2 é igual a 4AC, vamos ficar com isso aqui ao quadrado, 6 mais 2K ao quadrado é igual a 4 vezes A vezes C. Que aqui dá para dar uma simplificada ainda por 4, né? Por 4 aqui, ó. Aqui dá para simplificar por 4. Isso aqui é 2 vezes 3 mais K. Vai elevar ao quadrado, vai ficar 4 vezes 3 mais K ao quadrado. Então, já simplificando por 4, isso pode ser reescrito assim. 3 mais K ao quadrado é igual a 2K menos 1, que multiplica K2 mais 15. O que é isso aqui que a gente conseguiu? Isso é uma equação do terceiro grau em K. Olha aqui, ó. Aqui você vai ter segundo grau e primeiro. Aqui você tem primeiro. Aqui segundo. Quando você multiplicar, vai ficar aqui 2K3. Isso é uma equação do terceiro grau. E agora você tem que resolver essa equação do terceiro grau. Ou seja, qual é o valor de K, que você vai encontrar aqui, que faz com que isso aqui do segundo membro passe a ser um quadrado perfeito. A gente está obrigando o delta C0 para poder formar um quadrado perfeito. Então, qual é o valor de K? Você pode desenvolver isso aqui e resolver a equação do terceiro grau. Ou então você pode testar valores aqui. Será que K igual a 1 serve? 4 ao quadrado, isso aqui vai dar 1. 4 ao quadrado é igual a 16. Sim, aqui vai ficar 4 ao quadrado e aqui vai dar 16. Então, para K igual a 1, isso aqui serve. Então, K igual a 1
satisfaz essa equação, ou seja, vai fazer com que o delta seja zero. E o delta sendo zero faz com que isso aqui seja um trinômio quadrado perfeito. Então, k igual a 1 é raiz. Então, desse jeito, a gente pode reescrever a nossa equação do quarto grau, que está escondidinha aqui, ó. Aqui o primeiro membro e o segundo membro é isso tudo aqui. Primeiro membro, segundo membro. E agora que a gente já sabe que K tem que valer 1, na verdade, existem 3 valores de K possíveis, que são as raízes dessa equação. Mas basta que você encontre um. Eu já encontrei por teste que K igual a 1 dá certo. Vai fazer com que o delta seja zero e isso aqui seja um quadrado perfeito. Então a nossa equação do quarto grau vai ficar assim. x2 mais x mais 1 elevado ao quadrado é igual, ó, isso aqui, K vale 1, hein? Então isso aqui vai ficar 2 vezes 1 menos 1, vai dar 1, vai ficar x2. Aqui, K vale 1, então isso aqui vai dar 8x. E aqui, 15 mais K2, com K valendo 1, vai dar 16. Então, olha aqui, ficou um quadrado perfeito, certinho. Claro, você obrigou o delta a ser zero e encontrou qual é o K que faz com que fique o delta igual a zero, vai dar um quadrado perfeito aqui. E aqui manteve quadrado perfeito, porque a gente só mexeu lá dentro dos parênteses, continuou alguma coisa elevada ao quadrado. Então, a nossa equação do quarto grau original, agora, ela virou isso, ó. É claro que se você desenvolver isso aqui tudo, adivinha o que vai dar? Vai dar a equação original, só que a gente reescreveu ela como sendo uma igualdade entre dois quadrados perfeitos. E essa equação ficou bem mais fácil de resolver. Como é que a gente resolve isso? Ó, esse x2 mais 8x mais 16, isso aqui é o quadrado de x mais 4. Confere? É x mais 4 elevado ao quadrado. Então, isso ao quadrado é igual a isso ao quadrado. Logo, essa expressão é igual a essa, ou então é igual a menos essa. Então, vamos ter aqui duas equações do segundo grau. A primeira é com mais e a outra é com menos. Então, a primeira vai ficar assim, x2 mais x mais 1 é igual a x mais 4. Ó, o x vai cortar, vai ficar x2 é igual a 3. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 3. Aqui temos duas raízes. E a outra equação é colocando menos aqui. Então, vai ficar x2 mais x mais 1 é igual a menos isso. Então, menos x menos 4. Passar todo mundo para o primeiro membro, vai ficar assim. x2 mais 2x. x2 mais 2x mais 5 é igual a 0. Aqui você vai encontrar raízes complexas, né? Tem um delta negativo. As raízes vão ser menos b, mais ou menos raiz de delta. O delta vai ser 4 menos 20, dá menos 16 sobre 2. Aqui vai dar 4i, mais ou menos 4i. Então, isso aqui vai ficar menos 1 mais ou menos 2i. Tem essas duas soluções e mais essas duas soluções. Duas raízes mais duas raízes. Não esqueça que tem aquelazinha x é igual a 1, né? Então, são as raízes da nossa equação do quinto grau. Então, o nosso polinômio do quinto grau ficou assim. X menos 1, aquela primeira que a gente já tinha encontrado, testando valores. E aqui, resolvendo a equação do quarto grau, nós encontramos esses dois polinômios aqui. x2 menos 3 e x2 mais 2x mais 5, que resultam de quê? Resultam dessa solução aqui, x ao quadrado é igual a 3, é a mesma coisa que x2 menos 3 é igual a 0. Então tem o fator x2 menos 3. E aqui tem o fator x2 mais 2x mais 5. Agora, para fechar a resolução do problema e encontrar as raízes comuns, você iria procurar aqui nesse meio. Alguma raiz daqui é comum? Faz o teste. X é igual a 1, tá aqui dentro.
Testa-se que de 1 dá 0, não dá. Aqui, x2 menos 3. Como é que você faz para saber se essas raízes estão aqui? Faz a divisão polinomial desse polinômio por esse. É fácil. No caso, não vai dar essa divisão, não vai dar resto zero. E esse aqui, se você fizer a divisão desse polinômio do quarto grau por esse do segundo grau, vai dar divisão exata, vai dar resto zero. Então, as raízes comuns que o problema pede são as raízes desse termo aqui de segundo grau. Ou seja, isso aqui, menos 1 mais ou menos 2i. Trabalho de casa. Vou deixar 2 exercícios aqui para vocês. Primeiro, resolver essa equação aqui, que caiu no IME. Essa aqui é a resposta. Raiz de 21 menos 1 sobre 2. É uma equação irracional. Ele deu aqui no enunciado, sabendo que x é maior do que 0. Quando você desenvolver isso aqui, você vai recair na equação do quarto grau. Aí você aplica um método de Ferrari. Não esqueça, completar os quadrados para ficar com um quadrado perfeito no primeiro membro e um quadrado perfeito no segundo membro. Você vai fazer aqui a condição de existência aqui para ficar real e você vai encontrar essa resposta. Raiz de 21 menos 1 sobre 2. Outro que eu vou colocar como exercício aqui é resolver o pesadelo geométrico do Xande. É um probleminha de geometria que você faz lá uma semelhança e você recai numa equação do quarto grau. Ele também dá para fazer por trigonometria, mas eu quero que vocês resolvam aqui, para exercitar esse assunto, resolvam por álgebra. Encontre a equação do quarto grau e resolva. Vai dar um negócio lá cheio de raiz de 2 mais 1, raiz de 2 menos 1, alguma coisa nesse estilo. Aqui na descrição do vídeo você vê um link para a resolução completa do problema por álgebra, que inclui a resolução da equação do quarto grau. Então, pessoal de IME e ITA tem que saber isso aqui, claro, caiu no IME, caiu no ITA, e quem não é de IME e ITA, dá para resolver sem conhecer isso, mas se você conhecer, às vezes você ganha um tempinho, às vezes você tem uma maneira adicional de chegar à solução, utilizando o método de Ferrari.